Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1, versos 1 a 4, eis o que diz a palavra de Deus. O que era desde o princípio, temos ouvido, temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Podeis assentar. O apóstolo João estava no fim do século I, no ano 90 depois de Cristo, nas redondezas de Éfeso, quando escreve estas suas epístolas. O ambiente de João é propício a ele tratar dessas verdades que ele fala aqui. Esses ambientes eram proponentes das grandes heresias da época do primeiro século. Heresias que vieram para dividir a cristandade, para dividir aqueles que tinham confiança suficiente em Cristo Jesus. A igreja de João era composta por judeus e gentios gregos, que pouco conheciam o Antigo Testamento. Mas este Testamento Antigo dava também testemunho da divindade de Jesus, da sua vinda como Redentor do seu povo. Para os gentios, era uma novidade, falsos ensinos a respeito de Cristo. Para os judeus, não deveria ser tanta novidade assim, bem como eles deveriam ter mais razões para confiar em Cristo como Messias, como suficiente, como Filho de Deus, como Verbo encarnado. Por isso, as primeiras palavras de João nos dão a percepção da intensa batalha de palavras que ele enfrentou na sua época. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João quer dar testemunho de Cristo para aqueles que estão querendo suscitar falsos ensinos. Mas, comumente, as pessoas acham que podem ter a sua própria percepção de quem é Jesus Cristo. Ou podem questionar até mesmo o fato de que se Cristo de fato e de verdade existiu. Essas pessoas, quando assim o fazem, questionando, não são menos culpadas do que os espíritas, que acreditam que Cristo é somente um espírito de luz. Ou não são menos culpados do que os gnósticos, heresia proponente nessa época, que acreditava que Cristo não poderia encarnar porque a carne, a matéria, era má e somente o espírito era bom. Mas nós chegamos a um ponto aqui que temos de indagar, na medida que alguém afirma que crê em Cristo. Em que Cristo você crê? Ao Cristo de várias religiões e ao Cristo revelado nas Escrituras. Nessa noite, nós veremos o Cristo bíblico, anunciado pelo testemunho de João,
testificado por mais de 500 testemunhas após a sua ressurreição. Nós vamos examinar, em primeiro lugar, que Cristo é eterno e é o Deus encarnado. E, em segundo lugar, examinaremos que João e os apóstolos são testemunhas de que Cristo existiu e era Deus. E, em terceiro lugar, negligenciar que Cristo é Deus tem consequências na comunhão com Deus. Em primeiro lugar, então, Cristo é eterno e é o Deus encarnado. João nos diz que ele era desde o princípio. Palavra que nos remete à eternidade, ao início de todas as coisas, a criação. Deus não foi criado. Ele é eterno, como nos ensina nosso catecismo, na pergunta de número 4 do Catecismo Maior. Quem é Deus? Deus é eterno, imutável em seu ser, em sua sabedoria, em sua justiça, em sua bondade, em verdade. Essas mesmas palavras são referenciadas para falar de Cristo, que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos. O apóstolo João argumenta em favor da eternidade de Cristo como sendo Deus, bem como da sua encarnação também como sendo Deus. O salmista, no Salmo 45, verso número 2, disse: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Salmo número 45, ainda no verso 17: Teu nome eu o farei celebrar de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Há salmos na Bíblia, que são salmos proféticos, por assim dizer, que nos dão de antemão aquilo que aconteceria, principalmente a respeito do Messias. E estes salmos declaram a eternidade de Cristo, a glória de Cristo sobre as nações. Entretanto, os gregos insurgiram com a heresia que já mencionei, o gnosticismo, que nos diz que devemos desprezar o corpo, ou que o corpo é mau e o espírito é bom. E por isso, Cristo não poderia encarnar porque ele seria pecador, ou ele seria mau. No entanto, a ênfase gnóstica está por viver pelo Espírito, pelas revelações espirituais. O conhecimento gnóstico ainda despreza o corpo e as ações morais dos homens. Porque se o corpo é mau, se somente o espírito é bom, qualquer coisa podemos fazer com o nosso corpo. Por isso, ao desprezar o corpo, os gnósticos desprezaram a encarnação de Cristo, desprezaram a imutabilidade de Cristo, a sua santidade, sua divindade, em última análise. Desprezar a Cristo, que é Deus, é o mesmo que rejeitar o senhorio de Cristo nas suas vidas. Uma vez reconhecido como seu Senhor, os gnósticos sofreriam um impacto nas suas almas e nos seus corpos também, da revelação moral que Cristo, ao pronunciar suas palavras, tinha para cada homem, cada mulher que ouvisse a sua mensagem. Veriam que Cristo veio para endireitar aquele que está torto,
Consequentemente, ao negar que Cristo é um com Deus, Ele é Deus, os gnósticos também estão negando a propiciação que Cristo fez pelos nossos pecados ao se entregar na cruz. Ou seja, estão negando que alguém perfeito se entregou no lugar de pessoas imperfeitas na cruz do Calvário. Mas Cristo encarnou-se sem pecado, foi obediente até a morte, cumprindo a lei, diferente de Adão, diferente de tantos outros, diferente dos profetas, diferente daqueles com quem Deus fez aliança no Antigo Testamento. Mesmo assim, falharam em cumprir as ordenanças de Deus. Cristo não falhou. No seu Evangelho, no capítulo 1, verso 14, João diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Flávio Joséfo, um dos grandes historiadores dos judeus, da época dos judeus, do primeiro século, nos testifica o fato de que Cristo existiu e que as palavras de João são verdadeiras, tal qual o sol nascer pela manhã. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por expressar de maneira definida o verso de número 2, "E a vida se manifestou, nós a temos visto e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada." João, na sua primeira epístola, neste verso de número 2, nos revela que Jesus é a própria essência da vida, que é a vida eterna, e que Ele mesmo tem o poder de dar vida ao homem, assim como Ele fez com Lázaro, no meio daquela aflição, assim como Ele fez com tantos outros homens e mulheres, bem como Ele faz com aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, e restaura-os para a vida com Deus. É por isso que em João 11:25, Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Ninguém quer morrer e deixar seus familiares. Todos querem ser imortais. Todos querem viver a ponto de conhecer o neto de seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos. Mas Jesus nos diz que nós podemos viver eternamente com Ele, ainda que venhamos a morrer nessa carne. Em João 17:3, Jesus nos diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste." Cristo é eterno. E desde o princípio, Ele opera neste mundo. Você confia nessa mensagem? Em segundo lugar, João e os apóstolos são testemunhas de que Cristo existiu e era Deus. Os versos de 1 e 2 nos dão testemunho claro dessas verdades, porque João usa verbos que auxiliam os ouvintes a conhecer quais os sentidos foram usados para comprovar que Cristo veio ao mundo e era Deus. João usa os verbos ouvir, ver, contemplar e tocar, e nos mostra que ele usou
todos os sentidos possíveis do seu corpo, como prova de que Cristo existiu e era Deus. Ele não somente enxergou a Cristo como João Batista, mas ele contemplou a Cristo no cenáculo, na última ceia. Ele contempla a Cristo ressuscitado ainda, ao ser encontrado com Pedro e os discípulos. Ele contempla a Cristo, mas João também assevera que tocou a Jesus. É este mesmo João que tem menção no seu evangelho de ter ele repousado sobre os ombros do Mestre. João, que era conhecido como filho do trovão, é agora conhecido como o apóstolo do amor, como um homem que aprendeu com Cristo e viveu com Ele. É perceptível que Cristo é Deus, e isso pode ser esclarecido pelas suas palavras nos evangelhos. Por isso, João Batista e o apóstolo João, aqui em sua epístola, testificaram demasiadas vezes a certeza de quem era Cristo. João combateu outra heresia chamada docetismo, que afirmava que Cristo era divino, mas só aparentou tornar-se humano. Em última análise, negaram mais uma vez que ele tinha um corpo humano. São contra essas falsas doutrinas que nós ratificamos a mensagem do credo apostólico, a mensagem dos credos ecumênicos, que nos mostram que Cristo veio em carne. Não há razões para não crer que Jesus existiu e que Ele era Deus. Todo o Novo Testamento testifica desta verdade. Lucas 24, 39, nós temos o exemplo clássico da encarnação de Cristo. Jesus chegando ao discípulo Tomé, dizendo: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A ressurreição de Cristo não foi uma ressurreição espiritual, somente como muitos acreditam, mas foi uma ressurreição completa. O homem, Jesus, o Filho de Deus, está ali ainda unido em uma só carne. O Filho do homem, por assim dizer, o corpo glorificado, ressuscitado, agora exaltado aos céus. Por isso, Tomé teve que testificar com os seus olhos, mas viu que Cristo ressuscitou. Ao asseverar a encarnação do Deus homem, Jesus Cristo, João nos instrui para que não caiamos na falácia de que ele é somente mais um mestre dentre os outros que a humanidade já produziu. Cristo não foi produzido por homens. Nós vimos, a partir de Lucas capítulo 1, processo de anunciação da chegada de Jesus. De modo que não foi nenhum homem que o gerou, mas o próprio Deus que o traz à vida. Essas palavras que querem continuamente contorcer
destruir, mudar a verdade, elas têm tomado espaço nas igrejas, de modo que é conhecida como liberalismo. Há muitas igrejas que dizem crer em Cristo, mas não creem nos seus milagres, não creem na sua divindade, não creem, em última análise, no seu sacrifício. O liberalismo considera Cristo somente um exemplo e um guia, um homem muito sábio, e o despreza como Deus, como Salvador e como Senhor das almas. C.S. Lewis, certa vez, disse a respeito de Cristo: você pode tomá-lo como lucro, pode cuspir nele e matá-lo, ou pode cair aos seus pés, chamá-lo de Senhor e Deus. Nós não podemos aparecer com a tolice condescendente de que ele foi apenas um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa possibilidade. Não era a sua intenção. Cristo é o seu Salvador nessa noite. Ele é a sua rocha eterna. Em terceiro lugar, negligenciar que Cristo é Deus tem consequências na sua comunhão com o próprio Deus. Verso número 3 e 4 diz o apóstolo: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. As diversas considerações aqui de João de quem Cristo era causou divisão, falta de comunhão, tanto com Deus quanto com os outros membros. Aqueles que começaram a ter dúvidas, aqueles que começaram a brigar uns com os outros, aqueles que começaram a ter práticas mais místicas, que rejeitaram a mensagem do Evangelho e começaram a aderir às revelações, aos falsos ensinos. A mensagem dos hereges da época de João tem em comum o seu desprezo pela representatividade da pessoa de Cristo, sua perfeição, a sua retidão moral, seu julgamento justo, as suas ações reverentes, as suas ações em favor do bem e contra o mal, as suas ações que glorificavam a Deus e desprezavam o maligno. De uma maneira ou de outra, rejeitar a Cristo ou abraçá-lo redundará em consequências na vida do homem. João nos diz que a alegria dele, dos apóstolos, que está implícito em nossa alegria seja completa, no verso número 4, está em que tenham comunhão com Deus e com seu Filho. Os crentes só podem ter koinonia, comunhão. A palavra grega para comunhão é koinonia, quer dizer afastamento dos interesses particulares e a união com outras pessoas para o cumprimento de alvos comuns. Estes alvos comuns só podem ser realizados, cumpridos, e a alegria só pode ser completa se os homens estiverem em comunhão com Cristo. Aliás, essa é a vida da igreja. Ter Cristo como cabeça e Ele como o vigário, e não o Papa, mas Cristo, o vigário da igreja.
aquele que rege todas as coisas. Você percebe que a mensagem de Cristo não é aceita porque revela a nossa falta de compromisso, a nossa miséria espiritual, porque nos revela o que Deus exige de nós, porque Ele nos revela o seu senhorio, que deve estar acima de todas as coisas. Se não tivermos comunhão com Jesus, não teremos comunhão uns com os outros, e muito menos com Deus Pai, qual só nos aceitará por intermédio do seu Filho. Credo niceno testifica que nós devemos crer em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria e tornou-se homem. Foi também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e virá a segunda vez em glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É com este Cristo que você almeja ter comunhão nessa noite. Você confia nas palavras de João, aqui reveladas? Você tem ensinado aos seus filhos a respeito dessa mensagem? Aqueles que estão próximos a você? Você tem desfeito os falsos ensinos a respeito de Cristo que eles têm? Nessa noite, olhe para Cristo como Ele é. Como Ele é revelado em Sua palavra. Não como os homens gostariam que Ele fosse. Por sua fronte vamos orar. Senhor Deus bendito, Cristo é o nosso supremo bom pastor. É o nosso Rei eterno. Cristo é o leão da tribo de Judá. Nós, nessa noite, reconhecemos, ó Deus, a obra de Cristo na cruz, o seu sangue que nos purifica de todo pecado e nos torna mais alvos que a neve. Te clamamos, opera em nossos corações duros, opera, Senhor, nas nossas vidas, para que venhamos a conhecer mais de Cristo em Tua palavra. Para que a profundidade do conhecimento de Deus possa estar alicerçada em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a lançar os nossos fardos sobre Cristo, a confiar em Sua palavra, a crer na Sua existência, no Seu sacrifício. Dá-nos, Senhor, a fé que necessitamos para perseverar neste mundo, olhando para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.